Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano, 17 horas e 35 minutos, dia 10/11 de 2017, sexta-feira. Começamos agora o programa Radar. Para quem assistiu hoje, boa noite. Para quem assistiu aí no final de semana, que aproveite bem, que os estudos possam ser agregadores e fazer a diferença nos seus estudos e operações. Pessoal, a gente está fazendo o programa Cenário em vídeo, fizemos terça, quarta, quinta e sexta, e faremos até a próxima terça. Depois eu vou dar uma pausa, porque eu vou entrar no ritmo da imersão, né, do dia 22 e 23. Eu vou preparar os estudos e estratégias para o evento, né? E eu fico com os alunos entre dia 21 e dia 1º dando suporte. Aí a gente avalia se voltamos a partir do dia 4 de dezembro. Eu não prometo, é mais uma experiência. Algumas outras experiências serão feitas, como fazer um programa só de Bitcoin também e as outras criptomoedas. E aquilo que tiver melhor aceitação a gente vai mantendo e vai seguindo, vendo aquilo que é melhor para vocês. Para manter-se recebendo o cenário em texto, que eu já distribuo há 3 anos, atualmente acredito que umas 100 mil pessoas recebam, contando o pessoal que replica. Deixa teu nome e teu e-mail aqui no site da Top Traders, que a minha equipe dentro de alguns dias coloca você na base e manda para você. Hoje é o último dia do segundo lote da imersão técnica Top Traders. Tem um vídeo aí no YouTube, no nosso canal, só sobre a imersão, por isso que eu não vou me estender. O primeiro lote terminou dia 7, o segundo lote termina hoje, 23h59. Para quem não se inscrever, vai ficar somente o terceiro lote, que vai ser sábado, domingo e na segunda-feira. Nós temos poucas vagas. Quando as vagas forem atingidas, nós encerramos. E aí, em 2018, devemos ter uma outra imersão online. Não existem planos para que ocorra uma outra ainda esse ano, salvo uma demanda muito forte ou alguma coisa do gênero. Porém, existe sim possibilidade de a gente ter um curso presencial em São Paulo em dezembro. A gente vai começar a captar lista de interessados na semana que vem, então é uma hipótese aí, ok? Então na própria página, que eu vou deixar o link na descrição, vai ter o vídeo que explica sobre a imersão e as dúvidas mais frequentes. Certo? Pessoal, vendo aquela planilha que eu sempre coloco aqui, ó, temos dólar em alta, bolsa em baixa hoje. Eu, particularmente, Wagner Caetano, entendo o momento como oportunidade, mas eu vou falar aqui sobre as possibilidades também. E, pessoal, bolsa não tem fórmula mágica, renda variável, por isso que eu falo aquela história do day trade, que as variáveis estão contra você, de fazer alavancagem, mercado a termo, porque às vezes você opera o que é mais provável, se não der certo, você tem margem de manobra. E se, por exemplo, der certo, você está tranquilo, e quando você está alavancado, o tempo está contra você. Então, às vezes você tem uma leitura certa do mercado, mas não dá tempo, né? Por exemplo, nós começamos os trabalhos do Masterclass, que termina hoje aquela iniciativa educacional, as inscrições, aqui em outubro, todo mundo querendo achar papel para comprar. E eu dizia que era o momento de vender, trabalhar na venda, trabalhar short, para fazer caixa, para pegar ações com 30%, 40%, 20% de desconto. Esse cenário foi materializado. É só vocês assistirem a gravação, o pessoal que se inscreveu. Então eu falava, olha, agora não é momento para comprar, é momento para você trabalhar na venda, seja na venda do índice ou de algumas ações. Você ganha na queda quando as ações estiverem lá para meados de novembro em condições descontadas, você vai lá e arrepia na compra. Então, o mercado corrigiu mesmo, ele veio de 78 para 72 mil pontos, 6 mil pontos de queda. É uma queda importante, então agora eu acho que muitas ações começam a chamar atenção para uma compra. Então, quando a gente for ter a imersão nos dias 22 e 23, lembrando que a partir do dia 21 os inscritos já recebem, já estarão no grupo, já têm acesso aos informes, já têm acesso a tudo, a gente só tem mais 4 pregões, praticamente, até a imersão. Porque semana que vem tem feriado, no dia 15 e dia 20 também é feriado. Dia 15 e dia 20 não tem pregão. Então pensa comigo, tem terça e quarta, quinta e sexta, só que serão pregões com uma liquidez menor, porque a gente tem 2 feriados aí no meio. Então o mercado volta a todo vapor no dia 21, quando o pessoal da imersão já vai estar no grupo, até o dia 1º. Então não teria momento melhor para a imersão ocorrer. A gente vai pegar o finalzinho da temporada de balanços,
vai pegar o mercado após um período de correção com as ações descontadas, as ações que estão no meu radar faz tempo, e pegaremos também o índice e o dólar em condições interessantíssimas operacionais. Então é isso aí. A correção, ela ocorreu, né? Houve perda da média móvel de 21, perda dessa linha de tendência de alta de médio prazo. Essa outra linha de tendência de alta de curto prazo foi perdida. A LTB aqui em vermelho ela foi respeitada e o mercado corrigiu. Aí agora, pessoal, o mercado virou ou é a oportunidade? Eis a questão, né? Então é aquela correção que a gente esperava ou o mercado vai trabalhar em baixa agora, fazendo aquele famoso topo de outubro? Então eis a questão. Lembrando que entre os dias 21 e 1º de dezembro não faremos estudo de índice dólar aberto. Vai ser exclusivamente para o pessoal da imersão que vai ter acesso a essas operações. Ok? Então aproveite, pessoal, se inscreva. Alta qualidade, bônus, tudo de melhor aí para você. E sobre o Ibovespa, nós temos um volume mais baixo do que os dias anteriores. Ele está perdendo a mínima da semana em 72,386 e já tem uma distância relevante em relação à média de 21. O que dá para a gente colocar aqui, falando um pouco mais do Ibovespa? A gente consegue colocar aqui um gráfico semanal e reduzir o zoom. Então, reduzindo o zoom, a gente tem acesso a isso aqui, ó. Será que seria melhor colocar um gráfico mensal aqui, apesar de eu não... Estava falando agora para um aluno que eu não gosto do gráfico mensal, mas nesse caso especificamente, não tem dados disponíveis. Vamos lá para o semanal mesmo. Dá para fazer de uma forma ou de outra. Então nós tínhamos aqui o famoso topo histórico do Ibovespa, marcado em 2008, a 73.920. O mercado está 72.188. Nós tínhamos uma região importante também marcada em 2010, a 73.103. 73 mil pontos, mercado 72.188. Então, digamos que entre 73 mil pontos, ok? E 74 mil pontos, nós temos uma forte região de suporte, porque era o topo de 2008 e o topo de 2010. Então, para arredondar, entre 73 e 74 mil pontos. Existia uma grande expectativa do mercado para que segurasse nessas regiões, ou nesse ponto ou nesse. E o mercado está 72.204. Então, muita gente acionou stop e começou a se apavorar. Putz, perdeu o topo histórico, perdeu o topo de 2010. É aí que está o pulo do gato. Então eu vou aumentar aqui no gráfico semanal. Então está todo mundo achando que teve rompimento falso desses topos na região de 73 e 74 mil pontos. Então hoje eu percebo, falando com o pessoal de corretora, com o pessoal que eu conheço, é um pessimismo pessoal. Não, professor, perdeu o 74, depois perdeu o 73, já era. O mercado perdeu o topo de 2008 e 2010. E é aí que tá, pessoal. Aquele cenário que é óbvio, que pode ser um cenário de pânico porque esses topos foram perdidos, pode ser um cenário de oportunidade. Aí eu te falo por quê, por duas razões. Primeiro, se o mercado passar acima de 73 mil pontos de novo semana que vem, vai ter correria porque o pessoal falou, putz, pelo menos esse topo de 2010, ele violou, só que ele está acima desse topo. Será que foi um rompimento falso? Vai começar o robozinho comprar, o pessoal colocar compra aí. Aí o mercado vai começar, na minha visão, vai começar a subir. Se romper 74, aí vai ter correria, porque vão falar, putz, na verdade não foi que teve rompimento falso desses dois topos. A violação que ocorreu semana passada, no caso essa, que talvez que tenha sido falsa, aí vai virar aquela bagunça, aquela correria. Então eu, particularmente, novamente antagonista, contrário, diferente de todo mundo que tem opiniões públicas, acho que o mercado vai subir. Então hoje tem um sentimento de baixa, pessimismo, de pânico, porque teoricamente a região de 73 e 74, volto a repetir, topos de 2010 e 2008, teoricamente foram perdidos, então eles teriam sido rompidos falsamente. Eu já tenho um raciocínio, pessoal, contrário. Eu acho que
eles foram falsamente violados nesse movimento de correção que você está vendo na tela. Então eu acho que eles foram violados e o mercado, se romper 73 mil pontos de baixo para cima, depois 74, vai ter correria. É nesse cenário que eu acredito. Isso não significa que eu esteja certo. Não sou dono da verdade, não tenho bola de cristal, mas hoje, dia 10/11 de 2017, é o meu sentimento. Aí semana que vem eu posso até mudar de opinião, mas é o que eu sinto. E o que eu vejo aqui, pessoal? Um movimento extremamente natural. O mercado vindo na média móvel de 21 no semanal para testar como suporte. Simples assim. Como ele fez em abril de 2016, como ele fez em maio, na verdade, né? No finalzinho de abril para maio de 2016. Como ele fez depois aqui em dezembro de 2016, como ele fez depois aqui em junho de 2017. Né? Então, pela primeira vez no ano, ele está vindo... Na verdade, pela primeira vez no ano não, né? Porque em abril já veio em janeiro. Na verdade, veio em janeiro, veio em abril, até foi um pouquinho abaixo. E ele está vindo aqui depois dessa escalada. Então é um movimento, na minha opinião, um movimento natural. Tanto que eu alertei ele em outubro, para mim, sem novidades. E eu poderia ir além, eu poderia traçar Fibonacci, né? Retrações de Fibo. Mas será que eu pego desse fundo aqui ou desse aqui? Eu vou pegar do fundo mais extremo, vai. Que foi 63.315, vamos colocar aqui. Não, ele acabou, deixa eu ver, 60.315. Ok? E o topo aqui foi 78.025. Tá correto ali. Então, pessoal, veja algo comigo aí. Da mesma forma que eu apontei uma queda importante, uma forte queda, trabalhei vendido, falei no Masterclass que era queda, tinha que aprender a trabalhar na venda. Naquele momento eu estava bearish, estava baixista, entendendo que o mercado ia cair. Nesse momento, eu não descarto, por exemplo, que o mercado venha até 71 mil pontos, onde ele encontraria a média de 21 e a primeira retração de Fibo entre esse fundo e esse topo. Mas aí, na minha visão, o mercado segura por aí. Ou o mercado pode fazer um fundo um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima, sem problema nenhum. Ok? Então, o movimento, o que eu quero dizer para vocês é que o movimento é natural. É um movimento de retorno à média de 21 no semanal e de retorno até o ponto mais tênue, mais amigável, mais leve de uma correção entre um fundo e um topo importante. Então o mercado trabalha em topos e fundos ascendentes, nada mais natural do que esse movimento corretivo para buscar a média de 21, como nós vimos várias vezes, depois ele retoma a tendência, e para buscar talvez a primeira retração de Fibo, ou um pouquinho, ou um ponto um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo também sem problema nenhum. Ok? Então esse é o meu estudo especial para o Ibovespa, que eu acho bacana fazer e registrar nessa sexta-feira, que é um dos dias que a gente tem mais audiência, e também porque nós, dessa forma, ficamos aí cientes do cenário que temos aí em vista, ok? Então, esse é o meu overview para o Ibovespa. Falando agora, pessoal, do índice futuro. Então, o índice futuro, nós temos aí topos e fundos ascendentes, ok? E depois esse padrão aqui quebrado por topos e fundos descendentes, que nós tivemos dentro do mês de outubro. Nós também alertamos, comentamos,
aquela coisa toda. Quando nós tivemos o teste dessa linha de tendência e ela não foi rompida, e essa outra linha de tendência, no caso de alta, aqui de baixa, né? Ela foi e as médias viraram, era uma situação gráfica muito interessante para trabalhar vendido. Nós vendemos, né? E eu acho que foi uma operação bem técnica, bem executada, e que era muito clara ali naquela época, principalmente com a perda de 76 mil pontos. Ok? Maravilha. O que aconteceu depois? O mercado buscou a região de 74,455. Ok? Nós tínhamos acompanhado, tínhamos alertado aqui. Ele ficou trabalhando nessa região durante essa semana. Nós zeramos a venda, entramos na compra. E ele agora veio buscar essa região do topo de maio e do fundo de agosto. Ok? O que eu vejo aí, agora nesse caso, para a semana que vem, em relação ao mercado futuro? Eu vejo o seguinte: se essa região aqui for respeitada, o mercado faz um fundo, um movimento parecido com essa correção que nós vimos entre maio e junho, ok? E faz um movimento de alta de recuperação, pelo menos até a linha de tendência de baixa aqui em vermelho. Então ele teria assim barreira nesse fundo, na região de 74,200, 74,500, mas ele provavelmente vai testar a linha de tendência de baixa. Ok? Então essa é um cenário com o qual eu trabalho, um cenário que eu acho que é mais provável. Porém, pessoal, se o mercado perdeu 72 mil pontos, essa região aqui de 71,865, 72,165, aí ele vira de vez e teria um amplo espaço para cair. Mas se ele fizer uma pegadinha, eu acho que pelo menos ele cai até esse gap na região de entre 70 e 70.700 pontos. Então é uma visão geral aí para o índice. Eu, particularmente, Wagner, aí é a minha opinião, eu acho que o mercado tem mais chance de segurar por aqui do que de fazer esse movimento baixista. Mas você tem aí, talvez, essa região de 72 mil pontos como, digamos assim, um stop para quem está comprado. Ok? Porque aí o mercado poderia, sim, descer para fechar esse gap. Olhando o gráfico de 30 minutos intradiário, que nós temos aqui na tela, nós temos uma linha de tendência de baixa aqui. O mercado fez um rompimento falso no dia 8, foi o que gerou essa queda. E eu tracei uma nova linha de tendência de baixa, que eu vou até reforçar aqui. Né? Que o mercado tentou 2 vezes hoje no repique romper e não conseguiu, mas ele está forçando o rompimento dessa linha nesse momento. E o que eu enxergo aqui como possibilidade para a semana que vem, pessoal, para a segunda? Uma possibilidade de um fundo duplo. Então nós poderíamos traçar aqui uma reta, né? Fez fundo a 72.310, depois fez fundo a 72.335. Se ele romper essa linha de tendência aqui de vez, ele pode tomar fôlego para testar 72.995. Rompendo 72.995, onde que estaria o alvo, a projeção? Estaria em 75.030. Então é uma hipótese, olhando pelo tempo intradiário, interessante, real, para o mercado fazer
na semana que vem. Ok? Então, essa aqui é a minha visão para o índice. Eu aposto que está 60% para um cenário de alta, 40% para queda. Certo? Falando, então, para mim, índice nesse ponto é oportunidade. Sendo claro, na minha visão pessoal. O dólar, pessoal, está subindo hoje, tem um cenário de aversão a risco, aquela história do PSDB. Estaria o PSDB confuso, é um partido importante para o governo, aquela coisa toda. O dólar está vindo do 3,287, que é um ponto de resistência, movimento lateral. Por enquanto estamos de fora, vamos ver se semana que vem a gente faz alguma coisa no dólar, tá bom? E eu vou falar do Dow Jones hoje, é um cenário de aversão ao risco, é aquela coisa toda. O que eu vejo no Dow Jones aqui? Um movimento natural também de correção, está caindo 0,14 hoje. Ontem ele caiu mais forte, veio na média de 21, respeitou. Hoje um movimento meio que de pausa, um movimento de cautela, depois de uma queda com sombra inferior. Então eu acho que, ele vai, na minha visão, ele vai continuar aquela história do caminhão subindo ladeira. Ok? Mas se ele perder a mínima de ontem, a média de 21, aí a correção, ela poderia sim ficar mais aguda. Isso no caso do Dow Jones. Ok? Aí eu vou falar das ações que o pessoal do YouTube pediu, sempre 5 ações por pregão para não ficar um programa moroso, lento, sem dinâmica. A primeira que eu vou falar de novo aqui atendendo a pedidos é BTOW3. Muita gente pediu. Pessoal, não tem ainda, eu estou dizendo isso já há alguns pregões, não tem sinal de fundo na BTOW. Ela esboçou um arame aqui, não atendeu, ela está numa região de suporte. Ela perdeu 17,80. Abaixo disso, ela tende a cair mais. Está longe de média, só que tem um oco. Quer dizer, para entrar na compra teria que ter um sinal mais forte. Agora você fala, não, eu confio na ação, eu estou disposto a correr risco. Quem de repente está coçando a mão de repente para comprar, se for comprar, compra aos poucos. Divide teu lote. Dá uma olhada aqui, ela está em região de suporte também, ó, de prazo mais longo. 18,45, mas ela perdeu. Talvez um rompimento de 18,45 de baixo para cima possa justificar. Ela pode vir a 17, que tem essa região de topo de 2016, é uma hipótese sim. Né? Então, por enquanto, ela continua sob domínio vendedor. Ok? Domínio vendedor em BTOW3. Certo? Falando de um outro ativo que o pessoal pediu, MGLU, novamente. Vamos lá. Segunda-feira tem cenário de manhã e depois radar à tarde, tá, pessoal? MGLU, pessoal, aquela história. Topo no 53,12, não segurou. O pessoal está vendendo um ativo sem dó. Você vê que ela não tem suporte, ó, ela subiu de uma vez. Então, quando ela fizer um fundo, vai ser alguma coisa repentina. Você pega aqui um livro de ofertas no ativo, você vê que a venda é completamente dominante. Isso aqui eu ensino na imersão, ó. Muito mais oferta na venda do que na compra, apesar de estar no leilão agora. Então, não tem como o ativo subir. Quando ela fizer um fundo, acho que vai ser repentino, porque não tem suporte. Né? Se esse gap aqui for de medida, talvez ela esteja chegando no fim da correção, é uma hipótese. É uma hipótese também, mas por enquanto não tem um sinal de compra. Agora você fala, pô, professor, mas eu, sei lá, eu vendi ação aqui em cima, eu tô com caixa, eu tô com gordura, eu tô ganhando bem no índice, tô ganhando no dólar, eu quero entrar no papel. Se for entrar, pessoal, vai comprando fatiado, compra um pouquinho, 10%, compra 5%, compra 15% e vai montando tua posição. Terceira ação atendendo a pedidos BR. KM5, o pessoal aí pediu, tendência de alta muito clara, você vê aqui pelo gráfico semanal, tendência primária, secundária e terciária de alta, quer dizer curto, médio e longo prazo,
só que ela está longe da média de 21 no semanal. Eu não compro ação assim, vocês sabem. Então, no diário está perto da média, mas eu não gosto de comprar ação assim. Mas quem tem o ativo tem que vender. Pessoal, sendo bem claro, olha como esse suporte aqui, na região de 49, está bem definido. Eu só venderia se ela fechar algum dia abaixo de 49. Enquanto isso, se eu tivesse ação, eu não sairia. Porque a tendência tende a prevalecer. O que é interessante? Você viu aqui uma redução de volume, né? Então tem que prestar atenção se o ativo não vai ficar de lado aqui, hibernando durante um tempo. De repente, sei lá, vale a pena vender para entrar num outro mais promissor. Aí eu vou finalizar com Natura e Cielo, depois eu faço os ativos fixos e Bitcoin. Então, atendendo a pedidos aqui, Nato 3. Natura nós operamos na última imersão, nesse padrão aqui que é uma ilha, depois um gap de corte. Compramos bem aqui, né, pessoal, nesse fundo, fomos felizes e entregamos aqui no processo de alta. No momento ela tem topos e fundos descendentes bem definidos, né? E não tem nenhum sinal assim mais empolgante de fundo, a não ser um repique até a média de 21. Então, aí você fala, professor, mas me dá uma luz aí, o que eu posso colocar de estudo aqui? Sei lá, pessoal, traçar um fibo. Eu não vou traçar milimétrico aqui para não... Traçar um fibo aqui, de repente, ó. Alguma coisa nesse sentido assim, né? Você vê que ela corrigiu, ela sentiu a média de retração de 618. De repente pode ser uma referência, mas por enquanto está fazendo topos e fundos descendentes, só que é uma ação de fluxo, né? Se o mercado como um todo começar a subir, eu acho sim que ela pode retomar um processo de alta. E falar de Cielo, né? A gente encerra os pedidos, segunda-feira tem mais um monte, a gente volta com eles. Muita gente me perguntou de Cielo, falou, pô... Professor, sei lá, eu fiz 3, 4 imersões suas, em pelo menos 2 ela estava sim. A Cielo esteve presente como ativo de guarda, como operação das 8 imersões que eu fiz, acho que em 3. Mas no momento, pessoal, a minha visão para ela aqui é muito clara. Ela tem uma linha de tendência de baixa no gráfico diário, ela não consegue passar. Você vê que dessa vez ela se aproxima, ela nem chegou a tocar a linha, porque ela sentiu esse topo aqui, ó, essa região, perto de 24. Mas ela fez um movimento bacana. Quem comprou aqui realizou um lucro legal, mas para a posição que é o meu negócio, eu compraria somente se ela romper 24 e 29 um pouquinho, e depois se ela romper a LTB, linha tendência de baixa, eu complementaria a minha posição. Agora se fala, não, eu confio nos fundamentos da ação, quero comprar porque ela está numa região de suporte. Eu faria gradual, compraria no máximo 20, 30% do lote, aí se romper o pivô mais um pouco acima da LTB, eu complementaria a minha posição. Estratégia de manejo de risco e proteção. Ok? Então essa aqui é a minha visão. Se ela tem um gráfico muito claro, aí só não vê realmente quem não quer. Ela está bem clara, aquilo que deve ser feito de uma forma técnica. Agora, depende se você compra aqui, ela dispara um golpe de sorte, mas tecnicamente, né, seria isso, ela ainda traz uma memória vendedora. Certo, pessoal? Falando eu vou falar do Bitcoin, depois eu falo das ações fixas da nossa carteira. Bitcoin, lembra que eu falei para vocês, pessoal, Bitcoin é 100 mil dólares, sou comprador, né? Bitcoin é 100 mil dólares, sou comprador, o ativo me interessa, se ele for a 6 mil dólares. E hoje, sempre fazendo aquela comparação do Cartesian com os sites que eu costumo utilizar, está caindo 8,31, o Ethereum também caindo 8,16, pessoal. O Litecoin caindo 11,73, Dash 6,36 e o Bitcoin Cash, que eu vinha comentando com vocês há alguns dias, que estava demonstrando força, subindo 52%. Então é uma loucura esse mercado. Só que lembra que eu falei no Visão Técnica uma semana atrás? Assista lá o programa, procura lá e assiste. O que eu falei no Visão Técnica? Eu falei, pessoal, se não tiver o fork, o mercado vai cair. Ele vai lá para uns 6 mil dólares, né? Então, assim, se tiver o fork e aparecer, e a gente tiver aí o Bitcoin Legacy, que é o atual, e um hard fork pro
para o B2, eles iam chamar ali de B2W, B2X, estava para se definir esse nome aí, né? Eu particularmente acho que o mercado vai gostar muito, por quê? Funcionaria assim, pessoal, o fork. É um protocolo de código aberto. Se de repente ele vai lá e divide, e tivesse lá o B2X, se você tiver 100 bitcoins, você recebe 100 B2X e continuaria com seus bitcoins. Se você tem 30 bitcoins, você recebe o 30 B2X e continuaria com seu bitcoin desde que, lembra que eu alertei no Visão Técnica, desde que eles estivessem na wallet no dia ou na tua corretora, que nem quando você tem ação para pegar dividendo. Eu falei, se tiver uma divisão, eu acho que continua subindo, parcial. Se migrar tudo para ter a cadeia não de 1 mega, mas de 2 megas, tornando o processo mais rápido, mais dinâmico, nesse conceito de blockchain, que é muito interessante, o Ethereum, para mim, é o mais fantástico, é o que mais representa tecnicamente o blockchain, porque você pode fazer... você pode trabalhar com contratos, o conceito de blockchain pode substituir cartório futuramente, você pode trabalhar com os ICOs, né, que você busca sócios para uma ideia, para um empreendimento. O que eu comentei com vocês? Se tiver uma migração total, eu acho que mantém o viés de alta. Se tiver uma migração parcial também, mas se não tiver o fork, ele pode até dar um respiro, mas ele vai descer. Então o que a gente está vendo aqui? Ele deu o respiro e agora ele está caindo forte. Então, eu vou tirar esses estudos para deixar o Bitcoin mais... um gráfico mais limpo aqui para você. Isso daí foi recentemente, eu falei na sexta-feira lá. Que eu acreditava que se não tivesse o fork, o Bitcoin ia desabar. Então você pega aqui agora e você deixa essa reta com extensão contínua, você vê que ele está perdendo essa reta como referência. Então, perto de 6 mil dólares, ele começa a me interessar. Parecia piada falar isso daí no meio da semana, porque ele estava quase 8, né? Mas agora já está caindo bem. E caindo com volume acima da média. Uma das variáveis que me fez afirmar que o Bitcoin cairia caso não tivesse fork também é a distância da média. Então, se ele cair um pouco mais, vir aqui a 6 mil dólares, eu começo a olhar com olhos... Eu comentei lá de uma queda de 20% até 30% a partir do topo, né? Então, se você fizer uma conta rápida aqui, vamos fazer, ó, 6598.7. Qual foi a máxima? 7776.42. Ele está caindo simplesmente 15%. Então, essa que foi a nossa leitura naquele momento. Ok, pessoal? Falando de Petro 4, hoje um dia lateral, sem muita novidade, vocês já estão cansados de saber que tinha esse objetivo, ela atingiu e está segurando na média. Abaixo da média e de 16,50, ela tende a buscar 16,23, depois ela tem outro suporte aqui embaixo, então a ação deve continuar trabalhando um pouco travada, enquanto acima da média de 21, para quem tem compra, eu acho que é interessante que ela seja mantida. No caso da Vale 3, ontem eu tracei aqui uma cunha de alta. A cunha de alta costuma ser padrão de queda, mas quando respeita a linha inferior, pode facilmente ir na superior também. O 32,91 é um ponto importante, gerou toda essa queda de março, abril e maio. E esse que é o estudo da Vale. Aqui está a média, a linha de tendência de alta, a linha de baixa, forma uma cunha. Saberemos semana que vem. Olho no minério. Ok? Esse é o estudo da nossa linda e bela Vale 3. Certo? Falando de bancos, não sustentou acima da média de 5. Onde é que os bancos têm suporte?
R$ 30,34, mas essa região entre 31 e 32 também é suporte. Ele perdeu Banco do Brasil 31,40, só que basta ele trabalhar acima de 31,40 na segunda. Vou colocar um gráfico de 60 minutos aqui. Pode fazer um fundo duplo. E aí teria sido um rompimento falso dessa região. Olha como essa região aqui é suporte, ó. Tá vendo que tem gap aberto aqui nos 60 minutos de agosto? Isso aqui atrai o mercado, ó. Tá vendo esses gaps aqui, ó? Gap aqui, isso daqui atrai. E às vezes o pessoal fala, ah, então vai fechar o último, eu vou e compro. Daí a compra já entra antes e a ação dispara. Então, nesse momento, eu acho que começa a ficar interessante, por exemplo, uma ação de Banco do Brasil. Começa a ficar. Agora, pessoal, você está falando, aquele cenário que eu tracei no começo de outubro, você está falando numa queda desde o topo. Estou calculando aqui, de 17,26%. Aí começa a ficar interessante, que é comprar ação com desconto. Vamos ver aqui YouTube 4. Na YouTube 4, por exemplo, já respeitou essa região de fundo, ó, talvez esteja mais forte. Começa a ficar interessante. Se eu fosse comprar banco, que nem é a minha ideia, pelo menos nesse momento, eu acho, por exemplo, que Banco do Brasil está mais descontado, ela me atrai mais a atenção, né? E, por exemplo, olhando aqui o gráfico de BBDC4. Então, BBDC4, ela fez um movimento forte, tem um ombro, cabeça, ombro, não respeitou a primeira retração de Fibo, ela tem suporte na região dos 32 e 31,50 depois. Só que esse candle, ele chama a atenção. Isso daqui é um martelete. Uma vez acima da máxima do martelete, 32,97, ela pode sim desenvolver um processo de alta, porque se você fizer aquela velha história, se você faz uma conta rápida, desde a máxima que ela marcou, você está falando numa queda aí de quase 13%. Aí ela começa a despertar meu interesse, né? Então nós trabalhamos short, trabalhamos vendidos, fizemos caixa no índice, fizemos caixa no dólar, para quem acompanha o trabalho. Agora a gente está tentando montar a posição comprada no índice futuro e ficando de olho em ações ali para comprar. Ok? Então é isso aí, faça um proveito desse material mais estendido. Vamos ver como é que fechou o Ibovespa. 1,05 de queda, está aqui o gráfico semanal, a gente fez um estudo completo no início. E o índice futuro deu uma respirada no final. Isso é importante porque ele deixa uma sombrinha aqui inferior. E porque ele rompe, pessoal, no gráfico de 30 minutos, aquela LTB que eu falei há alguns minutos atrás. Onde está o eixo do fundo duplo? 72,995. Rompeu aqui, euforia no ar, a ação pode disparar. Acima de 72,805, que é o fundo duplo do dia 7, já vai entrar compra. Se romper 72,995, aí ele vai para cima e pode sim buscar a região de 75 mil pontos. Seria um super trade, ok? Grande abraço a vocês, obrigado pelo carinho, pelo prestígio. Peça a sua ação aí nos comentários. Bom final de semana, pessoal. Saúde e paz para todos. Se inscreva para a imersão, último dia do segundo lote. Quem se inscrever vai ser muito bem-vindo, vai ser uma super imersão. Ok? Quem não puder fazer imersão por enquanto, aproveite os materiais gratuitos. Masterclass, fluxograma, radar, cenário em vídeo, cenário em texto e na mira do trader. Ok? Então, quando eu faço esses trabalhos é com muito carinho, muito profissionalismo, para poder beneficiar o maior número de investidores possíveis. Então, deixa o seu like se você gostou, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Forte abraço, pessoal. Valeu!